Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está escrito no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 6, quando fala que os filhos de Israel estavam sendo perseguidos, roubados e castigados por um grupo, por uma nação, onde estavam os midianitas. E a Bíblia conta uma história bonita, uma história de vitória, uma história de sucesso, uma história de conquista, através de uma pessoa. E eu sei que Deus escolheu hoje uma pessoa, mas tem mais, mas pelo menos uma pessoa para receber esta palavra e ser abençoado. E ser abençoado. Ela vai tocar lá no mais profundo do seu coração. Deus quer falar com algumas pessoas hoje. Presta bem atenção no texto bíblico. Está escrito assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Os midianitas estavam explorando. Eles chegavam numa multidão e saqueavam as casas, as residências, as fazendas e carregava tudo. Carregava tudo, não deixava nada. E o povo estava passando fome. O povo estava passando necessidade, porque os midianitas vinham e carregavam. Eram mais fortes, eram mais armados, mais preparados para a guerra, para a batalha. E aí, olha o que diz o texto bíblico, que Gideão, que era filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Deixa eu esclarecer isso aqui. Lagar é lugar onde espreme frutas, mais precisamente lá em Israel, uvas para a produção de vinhos. Então ele estava malhando o trigo num lugar inadequado. O lugar não era apropriado para isso. Lugar de malhar o trigo é num lugar aberto, num campo aberto. Mas ele estava malhando o trigo no lagar. Estava fazendo algo para esconder dos midianitas. Porque os midianitas iam procurar trigo, iam levar o trigo da produção de Israel para a sua nação, para a sua terra, para as famílias daquele lugar. E eles iam procurar num lugar aberto, eles não iam procurar num lugar fechado. Por isso o texto bíblico diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. O versículo seguinte diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Primeiro eu preciso esclarecer que a presença de Deus naquele lugar, ou a presença desse anjo, significa a presença do próprio Deus. Isso aqui é uma ação teofânica. Deus aparecendo em forma de anjos. Isso já aconteceu em diversas vezes na Bíblia. A Bíblia fala da primeira vez que Deus apareceu em forma de anjo, foi quando ele apareceu para Sara, mulher de Abraão, e disse para ela: Sara, você vai dar à luz um filho. E ela ficou rindo, e ela ficou escondendo, porque ela já era de idade avançada, as coisas não eram possíveis para que Sara ficasse grávida e desse à luz uma criança. Deus apareceu em forma de anjo, uma ação teofânica. E aí, o que diz a Bíblia no versículo seguinte? Versículo 12. Apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus chega e já fala para Gideão: olha, o Senhor é contigo,
homem valente, homem corajoso, homem disposto à guerra, à batalha. Você tem um potencial, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, no versículo 13, diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. O que Gideão estava falando? Deus chega, faz um elogio, varão valoroso, e Gideão responde: ah, Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor nos abandonou, nós estamos aqui à mercê dos midianitas, nós estamos aqui sofrendo. A história que os nossos pais contaram, que o Senhor tirou o povo lá do Egito, da escravidão, que o Senhor operou maravilhas no deserto, que o Senhor abriu o mar vermelho, que o Senhor fez isso, que o Senhor abriu o Jordão, que o Senhor alimentou durante 40 anos com maná lá no deserto. Não faltou alimento lá no deserto, aquele povo não plantou, não colheu, mas eles tinham o sustento para suas vidas. Gideão estava falando isso. O que adiantou a história que nossos pais contaram? Será que eles inventaram? Será que são histórias feitas e criadas pela mente humana? Mas vamos continuar lendo. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus libera uma palavra, é o próprio Deus falando com Gideão. Vai nessa sua força, olha, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Você vai livrar, você vai trazer o livramento para essa nação. Você pode, e eu estou mandando você ir. Essa foi a palavra de Deus para Gideão. Olha o que acontece. Vamos ler mais. Já estamos quase terminando o texto, mas essas palavras aqui não pode ficar fora do nosso estudo, da nossa concentração na palavra. Diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele respondeu para Deus: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Aí ele mostrou o ponto fraco. Ah, Senhor Deus, como que eu posso fazer isso? Eu sou impossibilitado de fazer isso. Ele começou a achar os defeitos. Olha o que ele diz mais: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Ele está dizendo: olha, a minha família é a mais pobre da cidade. A minha família é uma família de coitadinho. A minha família é uma família de gente humilde. A minha família é uma família que vive pagando um preço alto pela nossa humildade, pela nossa simplicidade, pela carência que existe na nossa família. Mas vamos continuar. Ele, além de falar da família, que a família era mais pobre, ele ainda diz: e eu, o menor da casa de meu pai. A minha família é mais pobre e eu sou o coitadinho da família. Olha aqui, que coisa. Eu quero parar aqui, ainda tem mais um texto para ler, mais um versículo ou dois, mas eu quero parar aqui para poder te falar uma coisa. Quantas e quantas vezes nós nos colocamos numa posição de coitadinhos? Quantas e quantas vezes nós falamos que não damos conta? Quantas e quantas vezes nós falamos: ah, isso é impossível para mim, porque eu sou coitadinho, a minha família é coitadinha, eu nasci num berço pobre, eu nasci num lar de pessoas carentes, eu não dou conta, e lá em casa eu sou o mais coitadinho da família. É isso que Gideão falou para Deus: eu sou coitadinho, eu sou insignificante, eu não represento nada.
nem na sociedade, nem no país eu represento nada. O senhor está vendo que eu estou trabalhando aqui escondido dos midianitas, malhando o trigo no lagar para esconder. Olha, mas vamos ler mais. Vamos ler mais. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Como se fosse um só homem. Você vai ferir os midianitas, você vai derrotar os midianitas, porque você tem a minha palavra, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo, você tem a minha garantia, você vai vencer, você vai destruir o exército dos midianitas como se fosse um só homem. A história é mais comprida, tem outros textos da Bíblia, aqui na sequência, que fala que com 300 homens, Gideão destruiu, ganhou a batalha, venceu a guerra contra 135 mil homens do exército dos midianitas. 300 homens. Eles tinham um exército até razoável, e Deus foi eliminando. Eu não quero um homem assim, não quero um homem dessa forma, não quero assim. Sobraram 300 homens. E ele disse: com esses 300 homens, você vai vencer a guerra. Você vai vencer a batalha. Eu quero te chamar aqui para você meditar comigo neste texto. Primeiro, Gideão ouviu a voz de Deus, tão nítida, porque ele estava junto. Gideão conversou com Deus, privilégio. Deus falou com ele: olha, Gideão, você vai, é assim, assim. E ele começou a esquivar, ele começou a achar os defeitos, começou a se enquadrar no rol dos coitadinhos, dos indefesos. Eu sou o menor da casa de... A minha família é a mais pobre. Eu creio que Deus te escolheu hoje, Deus te escolheu hoje para você ouvir esta palavra. Você que tem se julgado coitadinho, você que diante das situações você tem fraquejado, você tem sido omisso, você tem sido negligente, você tem ouvido a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias Deus tem falado com você e você continua na mesmice. E você continua aí, de braços cruzados. Eu sou um coitadinho, eu não dou conta de nada, sou pobre. Não é não. Não é. Assim como Deus fez com Gideão, Deus quer fazer com você. A sua família precisa de você. A sua casa precisa de você. O seu casamento precisa de você. A empresa onde você trabalha precisa de você. Os seus negócios precisam de você. Com coragem. Não é com medo. Não é fugindo da situação. Será que Deus vai ter que descer e enfiar na sua cabeça a palavra de que Ele está liberando para você um plano de vitória? Você vai conquistar, você vai vencer. Deus é contigo. Levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Deus quer te preparar para você ganhar batalhas. Sabe aquele problema que está lá dentro da sua casa e você está aceitando aquilo? Levanta. Levanta, cria coragem, como homem, como mulher de Deus, e determine a queda daquilo. Tem que acabar, não pode continuar. Os midianitas vinham e carregavam tudo, deixavam eles passando fome. Até que Deus falou: vou botar um basta nisso. Foi lá escolheu a pessoa mais errada. Mas quando Deus escolhe alguém, Deus não muda os planos dele. Deus não muda planos. Se ele te escolheu para você ser um líder da sua casa, seja você mulher, seja você homem, se Deus te escolheu para você ser a líder da sua casa, Deus tem um plano e você vai vencer. Você vai vencer.
Não cruze os braços. Não seja omisso. Não seja covarde. Levanta a sua cabeça. Pega a espada, se preciso. A espada significa a arma que Deus coloca na sua mão para você vencer, para você conquistar. É isso. Eu gostaria muito de falar mais sobre a vida de Gideão. Gideão foi, ouvindo a voz de Deus, ele foi, enfrentou o inimigo, o exército inimigo, e ele destruiu o exército inimigo, acabou, aniquilou. 135.000 soldados foram derrotados por 300 soldados, sob o comando de Gideão. Gideão no comando. E Gideão disse: hoje nós vamos vencer a batalha, hoje nós vamos vencer a guerra. E venceram. A história de Gideão marca uma nova era da história de Israel. Uma história que era de fracasso, que era de derrota, passa a ser uma nação respeitada. O mundo inteiro temia Israel por causa de Gideão, que estava no comando. Depois a cidade, a nação ofereceu para ele: você vai governar, você vai administrar sobre nós. Ele disse: não, eu tive um chamado de Deus, eu fiz o papel que Deus mandou eu fazer, eu não quero ser governante. Eu acho até que ele tinha liberdade para falar isso, porque ele ouviu a voz de Deus, enfrentou o problema, aniquilou com o problema. Eu volto só mais um pouquinho enfatizar: cuidado com o problema que você está deixando crescer, está agigantando dentro da sua casa, no seio da sua família, na sua vida profissional, na sua vida de relacionamento. Toma cuidado, pegue a espada de Gideão e parta para cima do adversário e derrote esse inimigo. Acabe com ele. Deus está te dando poder e condição para você enfrentar e vencer. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Deus tem colocado no meu coração trazer uma palavra e em seguida estar orando. E eu quero te convidar para você orar comigo. Juntos nós vamos atingir o trono de Deus através da oração. Juntos nós vamos dar as mãos pela fé, acreditando que eu aqui, você aí, nós vamos dar as mãos e vamos nos aproximar de Deus. Vamos colocar o desejo do nosso coração diante de Deus e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Pai bendito e santo, Deus querido, Deus amado, Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos, ó Pai. Senhor, e são centenas e centenas de pessoas que estão interligadas agora. Senhor, com um só propósito: meditarmos na Tua palavra, nos alimentarmos da Tua palavra, Senhor, e apresentar a Ti as nossas necessidades, a nossa carência. E eu coloco, Senhor, de mãos dadas aqui com os meus amigos e com os meus irmãos, de mãos dadas, nos colocamos diante do Senhor e clamamos: socorre, socorre todas as famílias, ó Pai, que estão agora interligadas, que estão, ó Deus, conectadas conosco. Entra nesta casa, entra, Senhor, nesse ambiente de trabalho, entra, Senhor, neste carro, onde quer que esteja alguém assistindo essa live, que eles sejam tocados e impactados pela presença gloriosa do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está fazendo maravilhas neste momento. Estão sendo derrotados centenas e centenas de problemas. Estão caindo por terra, porque o Senhor tem sido, ó Pai, generoso, bondoso. O Senhor está do lado daquele que tem clamado a Ti.
O Senhor não vira as costas, a tua palavra nos afirma isto. O Senhor não vira as costas para os teus filhos quando eles clamam a ti. Senhor, lembra aquele cego lá na saída de Jericó? E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor disse: vai lá e traz. Vai lá e busca. E quando aquele cego chega diante do Senhor, levado pelas mãos de algumas pessoas, o Senhor Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Ele disse: que eu veja, que eu não viva em trevas. E Jesus restituiu a ele a visão. Jesus está fazendo isso. Chega de cegueira espiritual. Chega de cegueira espiritual. Deus está trazendo luz para os seus olhos. Deus está trazendo uma visão ampla para você enxergar além daquilo que você enxergava. Recebe pela fé a bênção de Deus, você e toda a sua casa, toda a sua família. Senhor, nesta hora nós oramos pelo nosso Brasil, oramos pela nossa pátria, oramos, Senhor, e declaramos pela fé que o Senhor entra agora no controle, ó Deus, desse problema que tem assustado, ameaçado e amedrontado, ó Deus, o mundo inteiro. Coloca as suas mãos sobre o nosso Brasil, traz paz, traz alegria, traz restauração. Senhor, eu coloco também agora diante do Senhor os médicos, os enfermeiros, Senhor, aqueles que trabalham nos laboratórios, os atendentes, ó Pai. Senhor, aquele que cuida da limpeza, aquele que está lá, ó Deus, limpando UTIs, aqueles que estão limpando hospitais, enfermaria. Cuida deles, ó Pai, aqueles que estão na farmácia, ó Deus, providenciando um medicamento para trazer alívio no sofrimento das pessoas. Cuida de todos nós, ó Pai, cuida de todos nós. E eu abençoo pela fé cada um dos meus irmãos e amigos. Deus te abençoe, Deus esteja com você. Esta é a minha oração no nome de Jesus.